Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Domingo a gente já viu uma pequena introdução panorâmica dessa carta. Vimos que ela foi escrita no ano 62. Vimos que a cidade de Colosso é na Ásia Menor, ficava próximo, 160 quilômetros da cidade de Éfeso e de outras cidades ali conhecidas pelas cartas do Apocalipse. Vimos também que o autor dessa epístola foi Paulo, como tipo de uma resposta, uma orientação para os cristãos ali da cidade de Colosso, por conta das informações que um camarada chamado Epáfras, eu acho que é Epáfras o nome dele, trouxe para Paulo, e Paulo escreveu isso. Provavelmente Paulo estava em Roma quando escreveu essa carta, e enviou pelas mãos de Tíquico, que chegou lá com a autoridade apostólica, como enviado de Paulo. A igreja recebeu e leu a carta ali para seguir as seguintes direções. Vimos também que o propósito dessa carta foi por conta de algumas heresias que haviam entrado na igreja, estavam ali rondando aquela região. A gente sabe disso também pelo Evangelho de João e as 3 epístolas de João, que giram em torno de combater ali mais propriamente o gnosticismo, ali no final do primeiro século. Todavia Paulo também já no ano 70 já se deparou com essa dificuldade, e tudo ali na região da Ásia Menor. Ali também um tipo de heresia, mas ele não cita qual era a heresia, mas a gente vai perceber no decorrer dos capítulos que a gente for lendo, como eu já falei para os irmãos, era um tipo de mistura de judaísmo legalista, com filosofias pagãs, e virou um cristianismo meio assim, meio turvo, meio que baldeado, meio que conturbado, e perdendo a sua pureza. E ali eles tentavam ofuscar a imagem da pessoa de Cristo, a centralidade de Cristo na igreja, na obra, a obra da redenção, a obra da expiação. Enfim, tentava também ali de uma certa forma aquela ideia do gnosticismo, que Cristo era apenas um fantasma, uma imagem, ele não tinha um corpo físico. Você vai ver Paulo aqui algumas vezes fazendo menção sobre a questão do corpo de Cristo, até chegar a dizer que a plenitude habitou nele, que nele, naquele corpo ali de fato habitava a divindade, a plenitude de Deus. Naquele corpo humano habitava Deus ali. Paulo vai falar sobre isso também no decorrer. Mas aqui Paulo ele vai entrando na obra que Cristo realizou. Aqui no verso de número 13, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então aqui Paulo ali começa a falar da obra soberana de Deus, do que Deus fez na nossa vida por intermédio da pessoa de Cristo. Observe que Deus, ele nos tirou, Deus nos tirou da potestade das trevas. Potestade de poder, estávamos presos nesse poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então ele se refere a Deus, fez essa obra, por intermédio da pessoa de Cristo. Então nisso aqui, irmão, a gente pode até começar a compreender, porque Paulo está combatendo heresias.
Então a gente pode até compreender o quê? Que Paulo aqui em dado momento ele pode estar combatendo os judaizantes, os judeus ortodoxos que não aceitavam Cristo como Messias. Então Paulo está dizendo, olha, Deus fez a obra da libertação na nossa vida, não foi através da lei, não foi através dos rituais judaicos, mosaicos, né? Ele vai falar disso mais na frente, a gente vai entrar nisso também, quando for discorrendo sobre a carta. Então Deus não fez essa obra de libertação da vida da gente, da potestade, do poder das trevas, da morte, da condenação, não foi pela lei, não foi pelos ritos judaicos, ou por alguma filosofia pagã, ou por alguma crença gnóstica, mas Deus fez essa obra por intermédio da pessoa de Cristo. E ele fala que é em Cristo, verso 14, que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, né? A remissão é ter os pecados cobertos, né? Ou os pecados removidos, limpos, apagados. Cristo ele nos remiu. Ele fala da redenção que o preço foi pago por Cristo. Redenção, já expliquei para os irmãos, é a fiança, né? Aqui a gente usa o termo fiança. O cara está preso porque estava com porte ilegal de arma, alguém foi lá e pagou a fiança e resgatou ele. Então foi isso que Cristo fez. O preço da redenção da alma do homem era caríssimo, ninguém podia pagar. A lei judaica, a lei de Moisés só fez piorar cada vez mais a coisa, porque Deus deu uma lei boa, pura e santa, porém o homem não conseguiu cumprir, e pelo fato do homem não conseguir cumprir a lei, ela se tornou de fato em morte. Aquilo que foi dado para a vida se tornou em morte, porque o homem não conseguiu cumprir aquilo que Deus deu para a vida, e Deus já deu sabendo mesmo, né, que o homem não ia cumprir, mas para que o homem entendesse a dependência que ele tem de Deus, né, para ser salvo. Então ele fala dessa obra de Cristo. Observe que ele está exaltando a pessoa de Cristo, observe isso, que ele está aqui combatendo alguns hereges que estão ali tentando denegrir a pessoa de Cristo, diminuir a pessoa de Cristo. A verdade, irmãos, é que alguns judeus, não é que eles denegriam a pessoa de Cristo. Na verdade, alguns judeus, eles até enalteciam a pessoa de Cristo, mas não como Messias, não como o Deus encarnado. Não é reencarnado, né? O Deus encarnado, o Deus que encarnou, que habitou em nosso meio, que veio a ser um de nós, assumiu um corpo humano. Então tinha judeus ali que exaltavam Cristo como sendo um grande homem, um homem realmente, um grande profeta, uma pessoa realmente de obras perfeitas e tremendas e extraordinárias. Todavia eles entendiam que Jesus era apenas um homem, e tanto Paulo como João, como os profetas, você vai ver Miqueias, Zacarias e tantos outros, Isaías, vai mostrar que Cristo não era apenas um homem. Ele era sim um homem, mas ele era também divino, né? Ele era Deus, é Deus, né? Eu me refiro era no termo passado, por conta do que estamos narrando, está no passado, no verbo, né? No passado. Mas é que ele está enaltecendo a obra de Cristo, e ele começa a dizer aqui, irmão, no verso 15, aliás, no verso 14, nós tivemos nossos pecados perdoados, fomos resgatados, né, pela obra de Cristo. Se não fosse a obra de Cristo, nós teríamos continuado presos e condenados ao inferno. No verso 15, ele diz que... Não, no verso 15, exatamente, ele diz que ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Ou seja, Cristo é a imagem do Deus invisível. Aquele Cristo que estava ali, que os judeus conheceram, ele era a própria pessoa de Deus. Então é isso que ele está falando, ele é a imagem do Deus invisível. O Deus invisível que nós nunca podemos ver, que nós nunca podemos olhar na face dele. O Deus invisível que Moisés tanto pediu para ver a glória, e Deus disse que Moisés não ia ver a face dele, porque senão morreria. Paulo está dizendo que em Cristo nós vimos a pessoa de Deus. Não propriamente, pode-se dizer pela aparência, mas pelas obras, né, que Cristo manifestou ali em nosso meio. Ele diz que ele é a imagem do Deus invisível, porém obviamente se referindo mesmo ali à pessoa de Cristo ali, o homem Cristo que estava ali, divino. E ele diz que ele é o primogênito de toda a criação. Eu acho que essa questão dele ser o primogênito da criação, isso aqui vai trazer uma confusão na mente de algumas pessoas, inclusive algumas seitas, que quando a Bíblia diz que ele é o primogênito de toda a criação, aí vai dizer que é por quê? Então é porque se ele é o primogênito, então ele foi criado, Alguns vão dizer isso, e realmente é o que o texto parece estar dizendo. Só que o texto apenas parece estar dizendo isso, porque no verso seguinte ele já explica porque que Cristo é o primogênito da criação. Não que ele tenha sido criado para ser o primogênito.
Se você for olhar, se eu não me engano, no Salmo 89, no Salmo 89, lá diz que Davi era o primogênito, né? Mas Davi não era o primogênito. Ele se refere a Davi como o rei escolhido por Deus. Davi não era o primogênito, Davi era o filho mais novo de Jessé, tinha um monte de irmão mais velho do que ele, mas primogênito naquele sentido, Davi era, né? Você vê que, então aqui ele fala que ele é o primogênito da criação. Aí ele explica no verso 16, por que ele é o primogênito da criação? Porque nele foram criadas todas as coisas, do que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Ele se refere a anjos, a demônios, as coisas visíveis da terra, seja pedra, madeira, árvore, tudo, água, tudo. Ele diz que ele é o primogênito da criação. Por quê? Porque tudo foi criado por meio dele, né? Ele vai dizendo, porque foi nele, ele era o verbo no princípio, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, e disse Deus haja isso, e disse Deus haja aquilo. Então Deus está usando o verbo. Aí lá no Evangelho de João, ele diz, olha, o verbo estava no mundo e o verbo era Deus. Ele já fala que aquele verbo que Deus usou para criar ou melhor, que esteve com Deus para criar todas as coisas no princípio, esse verbo era o próprio Deus, e esse verbo se fez carne. Aí vem outra confusão na mente de alguns, né? Então, se Cristo era Deus que estava no princípio e se fez carne, então quando Cristo estava aqui, Deus já não estava mais lá em cima, né? Aí vem a ideia daquele grupo que canta até as músicas bonitas, né? Assim, Voz da Verdade, né? A ideia daquele unicista, né? Dizer, não, então, se Jesus estava aqui, Deus não estava mais lá. Então, quando Jesus estava orando o Pai, ele estava falando sozinho, né? Estava falando com ele mesmo. Eles pensam isso, né? Que antigamente ele era pai, depois ele veio a ser o filho, e agora ele está na pessoa do Espírito Santo. Isso é um pensamento totalmente equivocado. Até já falei para a igreja que foi daí que surgiu uma heresia chamada patripacionismo. O que é isso? Que foi o pai quem morreu na cruz e não o filho, né? Então, através de uma interpretação equivocada, irmãos, das Escrituras, aí a gente vai perder. Daqui a pouco é como a construção de uma casa. Quando você vai construir uma casa, numa avenida dessa, você bate o prumo, né? Acho que é prumo o nome, um alinhamento, né? Um alinhamento para ficar alinhado com todas as casas. Mas se você errar aqui 1 centímetro, quando você for lá com 10 metros, meu irmão já está com 10 centímetros. For com 20 metros, já está com 20 centímetros. Então, se errar um pouquinho, vai sair. Então, se errar um pouquinho, uma interpretação séria como essa, aí, meu irmão, a coisa desanda toda. Aí depois o cara vai pegar texto aqui, ali, acolá, para tentar provar uma heresia. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então ele deixa claro que Cristo é o primogênito, porque nele foram criadas todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, tanto invisíveis como visíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, seja potestade, tudo foi criado por ele e mais, foi criado para ele também. E ele diz no verso 17 ainda, por que ele é o primogênito da criação? Porque ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Irmão, raciocina comigo, seja inteligente. Se tudo foi criado por ele, como João disse no primeiro capítulo do seu evangelho, sem ele nada do que foi feito teria vindo à existência. Então, meu irmão, se sem ele nada do que foi feito teria vindo à existência, se ele é a vida, como é que ele ia ser criado? Não tem como. Se o elemento principal da criação, aquele em quem há vida, aquele que dá a vida, aquele que tudo foi feito por ele, como é que ele ia ser feito, se ele quem faz todas as coisas? Não tem como, né? Não tem como. Então, é uma coisa lógica, né? Então ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por causa dele. Aí, olha aqui, Paulo exalta a pessoa de Cristo, combatendo o gnosticismo, combatendo judaísmo herético, que não crê em Cristo como Messias. Aí agora Paulo começa a mostrar a importância daquela igreja que está sendo rejeitada pelos judeus, a importância daquela igreja que está sendo rejeitada pelos gnósticos, pelos judeus. Olha o que ele diz no verso 18, olha, esse que eu estou falando para vocês, que criou tudo, que fez tudo, que é Deus, que é a divindade, ele é a cabeça, glória, ele é a cabeça do corpo da igreja. É forte, irmão, isso aqui. Paulo exalta Cristo, bota lá em cima, ele é Deus, ele é divino, ele é soberano, ele fez tudo, e quer saber mais? Ele é a cabeça dessa igreja que vocês estão desprezando. Ele
é a cabeça dessa igreja que vocês estão rejeitando. Ele é a cabeça dessa igreja que vocês estão perseguindo. Logo vocês estão rejeitando Ele, a divindade. É isso que Paulo está falando. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Agora, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Aí vem outra confusão aqui. Mas peraí, ele é o primogênito entre os mortos, mas lá no livro de Reis, o Elias, né, não ressuscitou o filho da viúva de Sarepta? Então como é que Cristo é o primogênito dos mortos, irmão? Ele é o primogênito dos mortos, né, como homem que ressuscitou e subiu como homem para o céu, ressuscitado, divino, mas homem. Jesus Cristo, homem, subiu no céu. Cristo é o primeiro corpo ressurreto, de carne e osso, ressurreto, glorificado, que subiu ao céu e está lá à direita do Pai. Ele é o primeiro, tá? Usou o menino lá, o filho da viúva, morreu depois. O Lázaro ressuscitou, morreu depois. Quem mais ressuscitou? O filho da viúva de Naim morreu, ressuscitou, morreu de novo depois, né? E Cristo não. Cristo morreu como homem, mas ressuscitou como homem, né? Divino, Deus, mas ainda no corpo como homem. Inclusive, irmão, é uma das coisas mais extraordinárias que eu vejo, que Cristo, vou dizer assim, talvez poeticamente, não sei, ressuscitou, ou renunciou. Porque antes, lá no céu, na glória, ele era um espírito como o Pai. E depois que ele assumiu o corpo humano, nunca mais ele deixou aquele corpo. Só que agora glorificado, né? Glorificado. Então ele é o primogênito dentre os mortos. Isso que significa o quê? Que os outros mortos ressuscitarão, os outros mortos eleitos ressuscitarão como ele, receberão um corpo como o dele. Embora tenha um pessoal aí, né, uns camaradas aí que querem se chamar de acadêmicos, que tenta dizer que não, mas isso é um fato bíblico. Se ele é o primogênito entre os mortos, então, né, quer dizer que vem outros depois, não? Então ele é o primogênito entre os mortos, para quem tudo tem a preeminência, em tudo ele é o primeiro, é isso que ele está dizendo. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Aí alguém pergunta, poxa vida, mas Cristo não é Deus, então como é que foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse? Observe, Cristo estava ali como homem. Podia muito bem, irmãos, que a plenitude divina não habitasse nele ali como homem. Mas o que é que significa? Que quando ele veio lá do céu, da glória, para nascer da virgem, para habitar em um corpo terreno, o que ele era lá em cima, ele trouxe para habitar naquele corpo. Por isso que a gente chama, né, da união hipostática. O ser divino, completamente divino e completamente homem. Cristo era totalmente divino. Cristo tinha necessidades fisiológicas, Cristo tinha sede, Cristo tinha fome, Cristo suou, Cristo teve pavor na hora de ir para a cruz. Um homem divino. É isso aí, meu irmão, que não entra na cuca dos camaradas. Eles ficam doidos e dizem, não existe isso, não existe. Ele é homem e acabou a história. Aí teve outros que não aguentaram, não, tudo bem, ele é divino, mas então ele não tinha um corpo, ele só tinha aparência de corpo. Aos outros, não, de fato ele tinha um corpo, mas ele era só homem. Aí ficou aquela confusão toda, né? Mas de fato Cristo, o texto demonstra claro, que do que ele era lá na glória, ele veio habitar naquele corpo em toda a plenitude. Plenitude quer dizer na sua totalidade. Só que lá em Filipenses 2, ele diz que ele despojou-se, né? Ele se despojou. Ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. É isso que ele diz. Ou seja, ele era ali Deus naquele corpo, todavia ele não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Se humilhou, obedeceu, se humilhou até a morte de cruz. Então isso é tremendo, irmãos. E aqui ele continua dizendo, foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Claro que um versículo desse aqui, meu irmão, dá estudo para o ano todo, né? Os irmãos e o Anderson aí que sabe sobre estudo, isso aqui dá pano para manga aí o ano todinho, só esse versículo. O verso 20, ele diz, e que havendo por ele Cristo, né, feito a paz pelo seu sangue, quando ele morreu na cruz, por meio dele, Cristo, reconciliar-se consigo
mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, ou seja, as coisas precisavam se reconciliar com Deus. Depois da queda do homem, todas as coisas na terra perderam a união com Deus. A união com Deus. Por a queda de Satanás, trouxe também, pelo que o texto mostra para nós aqui, uma necessidade de haver como é que ele usa o termo aqui? Haver uma reconciliação, tanto no céu como na terra. E essa reconciliação, ela era feita tanto no céu quanto na terra, por intermédio de Cristo. Ou seja, então Cristo liga todas as coisas a Deus. Você vê que lá em Apocalipse aparecem os anjos rodeando o trono e adorando o Cordeiro, prostrado diante do Cordeiro, glorificando o Cordeiro, cantando louvores para o Cordeiro, dizendo que ele é digno de receber honra, glória e poder, porque com o seu sangue comprou gente. Então você vê lá os anjos adorando a Deus, reconhecendo a soberania de Deus, prostrado diante do Filho, diante de Cristo. E nisso a gente entende o quê? Que essa reconciliação acontece através de Cristo. Os anjos reconhecendo Cristo, a supremacia de Cristo, a soberania de Cristo como Deus. E os homens na terra também, os eleitos, também fazendo o mesmo, reconhecendo a supremacia, a soberania de Cristo. Dessa forma, tudo sendo reconciliado com Deus, reconciliando consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. E verso 21, a vós também, ó Colossenses, que no verso 21, que no outro tempo eram estranhos, inimigos aonde? No entendimento. No entendimento eles eram inimigos de Deus, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Então, irmãos, aqui não adianta aquela coisinha de dizer, não, mas o fulano é bom, fulano não fuma, não bebe, não fala mal de ninguém. Irmão, o homem é inimigo de Deus, o homem está distante de Deus. E ele diz que o homem é inimigo de Deus simplesmente pelo entendimento corrompido que o homem tem, simplesmente pelo um coração corrompido, pela alma corrompida, sim, que o homem tem. E ele é inimigo de Deus. E você vai ver nisso nas pessoas que amam o mundo. Tiago diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem é inimigo do mundo é prostituto contra Deus, está traindo a Deus. Então ele diz que os colossenses eram inimigos de Deus, e nós éramos inimigos de Deus. Vocês eram inimigos de Deus. Olha como é que vocês andavam nas vossas obras más, não era assim? Idolatria, feitiçaria, bruxaria, prostituição, vício, drogas, uma vida dissoluta. É assim que vocês viviam, na religiosidade, distante de Deus. Mas Cristo veio e reconciliou vocês. Sim, e reconciliou no corpo da sua carne, pela sua morte, pela entrega que ele fez. Olha como Paulo faz questão de dizer, reconciliou em que? No corpo da sua carne. Ou seja, gnóstico, vocês que estão aí contaminados pela doutrina gnóstica, dizendo que Cristo não tinha corpo de carne, era só uma alma, porque não podia ele ser perfeito em Deus e habitar num corpo carnal. E Paulo está dizendo aqui, então para vocês gnósticos, olha, ele reconciliou a gente com o Pai, irmão, foi pela carne dele, pelo corpo dele. Ele diz, na sua morte, o corpo dele, a carne dele, que ele entregou na sua morte, ali ele estava nos reconciliando com o Pai. É isso que ele está falando. Perante ele, olha aí, coisa linda. Para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Irmão, olha que coisa tremenda. Cristo pelo corpo da sua carne, entregue na cruz, pela morte, ele nos reconcilia com Deus. Ele nos reconcilia com Deus, para que perante ele mesmo depois, ele mesmo, através da obra que ele fez, nos apresente santo diante de Deus. Tem alguma cor do homem aí no meio? Não tem. Não tem. Olha, entende isso aí, o que é que o texto está dizendo? Que Deus nos reconciliou com ele através de Cristo. Cristo morreu na cruz, entregou sua carne, seu corpo por nós, pagou o preço, nos reconciliou com o Pai.
E para que isso? Para logo em seguida nos apresentar ao Pai, né? Nos apresentar perante Ele, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Isso por quê? Pela própria obra que Ele fez por nós. Pela obra que Ele fez por nós. Não por algo que tenhamos feito. Entenda isso, igreja. Esses dias tem um irmão que está se libertando das heresias da Deus e Amor, graças a Deus, né? E o outro irmão que está lá, que já se libertou, graças a Deus, pelo poder da palavra, e estava lá acompanhando ele, e o irmão foi lá para a casa dele. Eu estou contando isso aqui porque os irmãos são meus amigos, né? Lá de São Paulo, mas são meus amigos. Só que eu não vou citar nome, obviamente, ninguém vai saber quem é, não faz ideia quem é. Então esse outro irmão, ele foi desesperado para a casa desse irmão, ficou lá, parece que dormiu lá, e estava lá angustiado, chorando: meu Deus, eu vou para o inferno, meu Deus, eu vou perder minha salvação, meu Deus, a minha mente é corrompida, por mais que eu tente, eu penso isso, eu penso aquilo, blá blá blá, e chorava angustiado. O irmão falou para mim, pastor, o irmão está desse jeito, achando toda hora que vai para o inferno, porque ele não consegue, mas que ele tente, ele não consegue. Aí eu fui gravar um áudio, vou dizer para ele: meu irmão, confia na graça de Deus. A santificação, seguir a Deus e a santificação não quer dizer que nós vamos ser perfeitos. Ninguém vai atingir perfeição, filho. A Bíblia diz: sejam perfeitos. Ninguém vai atingir perfeição estando nesse corpo. Nós fomos declarados justos. O que é que significa isso? São pecadores justificados. Todo homem, irmão, quando estiver nessa carne, Paulo fala disso em Gálatas, quando estiver nessa carne, ele tem a luta da carne velha. Paulo diz: a luta da carne com o espírito. Paulo deixa claro para a igreja da Galácia: a carne cobiça contra o espírito cobiça contra a carne. Ou seja, irmãos da Galácia, vocês de vez em quando veem uma cobiçazinha na carne de vocês contra o espírito? Vejo, Paulo. Pois a carne é isso mesmo. Mas aí entenda uma coisa, pessoal da Galácia: mais que a carne de vocês cobice e tenha isso, né, contra o espírito contra a carne, vem aquela tribulação, aquela angústia, aquela perturbação. Mas faça uma coisa: ande em espírito, e mesmo que a carne deseja, vocês não vão cumprir o desejo dela. Aí pronto, meu irmão. Confia na graça de Deus. Confia na graça de Deus. Ande em espírito, obedece a palavra, guarda a palavra. Vai, a carne vai militar. A Bíblia diz que vai, filho. A Bíblia diz que vai. Aí o que é que você faz? Não satisfaça a vontade dela. Mas não vai se martirizar. É porque veio um pensamento, porque veio uma vontade, veio isso, aquilo outro. Irmão, já vem a angústia. Por que já vem a angústia? Porque o Espírito de Deus está aí. Já vem a tristeza, por quê? Exatamente porque você é santo, porque você é salvo, porque você é justo. Se você não fosse santo, justo e salvo, jamais você ia sentir tristeza ou angústia quando sua carne vier a sentir-se excitação por alguma cor desse mundo. Mas é exatamente aí, quando ela sente a excitação pelas cores do mundo, que você se angustia lá no seu espírito. Esse é o sinal de fato que você é justificado diante de Deus. Então, e ele fez isso tudo, irmão, não foi através das obras da lei, não foi através de algum rito judaico ou qualquer outra seita que seja, mas ele fez essa obra toda quando ele nos reconciliou no corpo da sua carne, para depois perante ele mesmo nos apresentar santo, irrepreensível e inculpável. Ou seja, vai chegar um de nós lá. Quem é imperfeito? Não, só quem for, levanta a mão de verdade mesmo. Quem aqui erra? Quem erra? Quem erra? Erra. Quem aqui peca? Quem peca? Quem peca? Meu Deus, vocês pecam? Vocês não são crente não. Eu não peco não. O cara chegou para o outro, não sei quem foi, Paul Achas lá quem foi. Ele disse: irmão, eu acredito que você tenha livre-arbítrio se você conseguir parar de pecar. O cara estava lá, teve aquela luta lá contra o Erasmo, né, de Roterdã, negócio de livre-arbítrio para aqui, livre-arbítrio para lá. E pronto, tudo bem, eu vou acreditar um livre-arbítrio se você conseguir parar de pecar. E outra coisa, não vou te dar muito tempo não, só te dar 2 dias. 2 dias. Podia dar 1 ano, né? Não, 1 ano é muito, cara, passar 1 ano sem pecar é muito. Eu vou dar 2 dias só para você não pecar. Aí se você daqui 2 dias chegar aqui e disser: eu não pequei, aí eu acredito no livre-arbítrio. Mas com 2 dias, por mais que você tenha se trancado num quarto, meu irmão, ainda assim você peca. Vem dúvida, pronto, já pecou. Vem um pensamento, vem uma vontade, vem um desejo, vem alguma coisa, peca, peca. Meu filho, é mais de 20 mil pensamentos nessa cuquinha aí, por dia, né? Mais de 20 mil.
Então, meu irmão, rapaz, tem uns cabos que estão com raiva de mim. Eita Deus, dá até vontade de rodopiar, fazer aviãozinho agora. Então, irmão, ele fez isso no corpo da carne dele, pela morte dele, para nos apresentar perante ele, santos e irrepreensíveis e culpados. Aí vai chegar o dia do julgamento, um falho velho que nem tu, né? Justo, justificado, Deus te declarou justo, sem você merecer, Ele te declarou porque você creu, e a fé foi Ele que te deu, é dom de Deus, não é do homem, é claro, Efésios fala isso, Paulo. Aí você vai chegar no julgamento, aí você sabe que você era imperfeito, mas você vai chegar lá, você era falho. Aí você vai chegar lá e vai dizer: ó Pai, eu morri por ele aqui, né? Para tornar ele, para tirar dele a culpa, inculpável, né? Para tirar dele a culpa e tornar ele um santo separado e irrepreensível. Inculpável, ou seja, pessoas em que não se encontra culpa. Aí você diz: pastor, mas que conversa doida é essa? Tudo bem que o assunto não é esse aqui, né? Eu estou olhando os versículos, mas uma coisa vai levando para outra. Aí vai para Paulo lá em Romanos 8, Pode dizer: quem tentará acusar um eleito de Deus? É forte. Mas por que, Paulo? Porque é Deus quem o justifica. Mas eles não são imperfeitos? São, mas Deus o justificou. E quem vai tentar acusar um eleito de Deus? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. E ele diz: e mais, foi Cristo quem morreu por eles. E outra coisa, não só morreu, ressuscitou e vive sempre para interceder por eles. Então toma cuidado, a igreja é santa. A igreja é santa. Oh glória. Irmão, vou dizer, eita Deus maravilhoso, é bom demais. Não é bom não, irmão? É maravilhoso, você está doido, pai. Você está doido. Então, irmão, então ele vai nos apresentar, olha, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Por quê? Porque ele nos declarou justos, por causa da fé. A fé. O que torna um homem justo, irmão, não são o cumprimento rigoroso de algum rito religioso, de uma denominação, seja o judaísmo, seja qual for. Não, é a fé dele em Cristo. Creu em Cristo, é declarado justo. Pronto. E ninguém mais pode te acusar de nada. Aí, claro, se essa fé é genuína e verdadeira, você vai perseverar em Cristo até o fim. Olha o que ele vai falar aqui. Verso 23, olha só. Ele nos tornou santo, irrepreensível e culpado, se na verdade permanecer fundados, olha aí, e firmes na fé. E não vos moverdes da esperança de quê? Da Torá? Não, do Evangelho. Não vos mover da esperança do Evangelho ou do gnosticismo, porque o gnosticismo dizia o seguinte: eles traziam uma doutrina que, se você ler, eu tenho livros, eu gosto muito de livro de história da igreja, eu tenho um livro lá com 800 páginas, tenho outros livros, um volume de livros lá muito bom, história da igreja, e tem um desses livros que fala muito do gnosticismo. Meu irmão, você pode ler que você não entende nada. Não entende nada, nem eles entendem. O teólogo estava lá, né, o teólogo do livro lá, estava lendo lá, explicando o que é que os teólogos, o que é que os gnósticos liam, do meio por fim, um teólogo disse lá: pai, ninguém entende nada. Eu estou dizendo na minha língua, né, aqui, do meu jeito. E o teólogo dizia: ninguém entende nada que eles criam, nem ele mesmo entende. Mas os gnósticos pensavam o seguinte: gnose, conhecimento. Eles pensavam o seguinte: que Deus tinha dado um conhecimento especial, e só quem ia ter aquele conhecimento especial eram os escolhidos de Deus. E Paulo não passou esse conhecimento, nem os apóstolos. Aí eles tinham seus próprios apóstolos gnósticos. Aí eles tinham esse conhecimento especial. Aí quem conseguisse entender esse conhecimento especial, aí sim, depois um dia sair desse corpo, dessa matéria véia, ruim, né, que habita nessa terra, ia para um plano espiritual glorioso, orar. Só que ninguém sabia que gnose era essa, que conhecimento era esse. Era coisa entre eles lá. E eles, talvez, muito dele inventava que estava entendendo, para dizer que não era burro, né? Mas Paulo está dizendo aqui, irmão, que
essa obra redentora que Deus fez na nossa vida, Ele diz que é para nós, se nós permanecermos firmados na fé, e não nos mover da esperança do Evangelho, a qual nós temos ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, sou feito ministro. Então Paulo está dizendo o seguinte: vocês são eleitos, escolhidos, mas um eleito escolhido, meu irmão, ele vai ser provado nisso, se na verdade ele permanecer fundados e firmes na fé, e não se mover da esperança do Evangelho que eu preguei para vocês. Aí sim, se você for até o fim crendo nisso aí, é porque você é um eleito. É isso que Paulo estava falando. Aí, em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: e se você não crer, se embaraçar com esse judaísmo legalista, ou com esse gnosticismo, místico, aí, meu irmão, é porque você não era de fato um dos escolhidos. Porque ele deixa muito claro isso para nós. Então, é necessário permanecer fundados e firmados na fé. Fé de quê, pastor? Aliás, e não se mover da esperança do Evangelho ao qual temos ouvido. Não podemos nos mover aquele Evangelho que ouvimos, o Evangelho que os apóstolos pregaram, por mais que hoje eles deturparam, eles adulteraram, prostituíram, mas não podemos nos mover daquele Evangelho. Aquela palavra da salvação, é nela que os eleitos estão firmados, é nela que a igreja de Cristo está edificada. Então, sabe, vem tudo contra a igreja de Cristo, mas ele não se move desse Evangelho, da esperança desse Evangelho. Eles não vão para um rumo legalista, como depois nós vamos ver aqui em outros estudos, né? Guardar dia de sábado, dia de festa, aquela coisa toda. E Paulo explica que era sombra, isso era sombra das coisas que tinham que vir, eram sombras. Então, amados, é isso. Então Paulo, ele está aqui claramente, irmão, exaltando a pessoa de Cristo. Ao exaltar a pessoa de Cristo como divino, está dando, vamos dizer assim, né, respaldo à igreja, porque Paulo aqui coloca a igreja junto com Cristo como sendo um só, e fala da nossa reconciliação, que foi através da obra de Cristo, foi Deus quem fez através da obra de Cristo, e foi Deus quem fez mesmo aqui, já deixando de lado os rituais de purificação antigos, e confiar na obra redentora que Deus fez na nós, né? E Paulo alerta que nesse momento os colossenses a permanecerem firmes, a não abrirem mão, a não arredar o pé. Fique firme no Evangelho. A doutrina gnóstica está rondando aí, mas o Evangelho é aquele que eu preguei a vocês há 20 anos atrás. Paulo quem fundou aquelas igrejas. Aliás, Paulo, ele teve 3 anos na Ásia, ali em Éfeso, né? Evangelizou a Ásia inteira, e uma das igrejas que foi fundada nesse período ali foi essa igreja de Colosso, e provavelmente o Epáfras foi o fundador ali, discípulo de Paulo, ouviu o Evangelho e tal, foi lá, começou o trabalho lá na casa dele, em algum lugar, né? Fundou a igreja. Mas aí Paulo está dizendo que esses irmãos precisam perseverar, não tem que se engodar com o negócio de heresia nova que chega por aí, não. Mas Paulo está falando, irmão, não vamos se engodar com essa heresia que está rodando por aí, não. O Evangelho é aquele, tem que estar firmado naquele Evangelho que eu preguei. É isso que ele fala no verso 23. Aí ele vai lá para Gálatas 1, né? No verso 8 ele diz: se alguém pregar outro Evangelho aí, seja amaldiçoado. Seja nós, quando Paulo diz nós, irmão, ele está se referindo aos apóstolos de Cristo. Seja nós ou um anjo do céu. Porque Paulo sabia que o povo tem a tendência muito grande de dar crédito a anjo, né? Anjos são conservos nossos, ou seja, são servos de Deus igual a nós. A questão é que eles têm um corpo espiritual e nós um corpo material, que trabalha para Deus igual a gente. Aí porque o camarada viu um ser celestial, acha que aquele ser celestial pode dar novas ordens e o cara vai obedecer, né? Não, de maneira alguma. Então Paulo, se vier um anjo do céu dando ordem diferente aí desse evangelho que pregamos, seja amaldiçoado. O que, Paulo? Você está doido, está amaldiçoando um anjo? Ele disse: eu estou. Se desviar o evangelho é maldito, é qualquer um, é anjo, é qualquer um. Até nós mesmos, um dos apóstolos, pregar outro evangelho desse, seja amaldiçoado. Paulo falou isso. Então aí agora Paulo está dizendo: vocês têm que permanecer nele. Vocês tomem cuidado com as doutrinas, essas heresias que estão rodando por aí, vocês permaneçam firmes no evangelho. E isso se aplica muito bem para nós hoje. Quantas igrejas, irmão, aparentemente começaram bem, se olhavam, meu Deus, são eleitos de Deus, meu Deus, são homens de Deus, era nada, olha onde é que estão agora, apostataram. Então preste atenção numa coisa:
Irmão, se você permanecer firme, fundado na fé e nesse evangelho, certamente você terá uma ressurreição gloriosa. Você herdará as promessas de Deus, você realmente está purificado, santificado, justificado e vai herdar as promessas de Deus. Se você não perseverar até o fim, não tem nada disso para você. Não tem nada disso.